Coloca lá, STJ negou pedido do Lula para aumentar a multa do Deltan no caso do PowerPoint. Vocês vão lembrar, em março tivemos o julgamento lá no STJ e esse julgamento decidiu condenar o Deltan Dallagnol ao pagamento de uma multa de R$75 mil por causa da coletiva do PowerPoint. Tá? Então, ele recorreu com embargos, a ANPR, que é a Associação Nacional dos Procuradores da República, também recorreu, e o Lula recorreu, cada um com o seu argumento. Né? Todos impetraram embargos, e os embargos foram todos negados pela quarta turma do STJ, relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão. O Deltan alegava ser parte ilegítima no processo que deveria ser dirigido ao Estado, indenização ao Estado. Assim como acontece quando o Gilmar Mendes ataca alguém e depois é processado e é condenado a pagar a indenização. Quem, na verdade, é condenado a pagar é o Estado, é a União que paga a multa e não o ministro. Então, o Deltan usou do mesmo argumento, mas também não foi aceito. E o Lula achou 75 mil pouco, ele queria R$1 milhão, R$1 milhão do Deltan Dallagnol. E depois que o Deltan, porque esse 75 corrigido dá uns 130 mil, o Deltan lançou uma vaquinha online para arrecadar, para ajudar a pagar a multa, arrecadou, sei lá, mais de meio milhão, e o Lula cresceu o olho e então usou o embargo para tentar aumentar a multa, não conseguiu, tá? Então, tá aí, isso aconteceu aí na esteira da condenação do Deltan Dallagnol lá no TCU ontem, tema que a gente abordou aqui e que não está esgotado, tá bom? Hoje, inclusive, o Deltan foi às redes atacar. Agora o Deltan está como candidato, com a liberdade de não ser mais membro do Ministério Público, ele está com a liberdade de dizer o que quer e não ser punido por crime de opinião, né? Então ele está aí nas redes sociais espanando, dando exposição ao que ele considera que realmente é um desvio institucional aqui no Brasil. Hoje ele pôs lá nas redes, que as indicações políticas para cargos em tribunais são semelhantes às realizadas na Petrobras ao longo do Petrolão. O ex-procurador também disse que o sistema judiciário tem sido utilizado para garantir impunidade enquanto se saqueia o país. Também para favorecer amigos, perseguir inimigos e perpetuar-se no poder. Naturalmente, isso aqui ainda é uma reação à condenação ontem, né? Bruno Dantas, que é um apadrinhado de Renan Calheiros, né? Ministro Bruno Dantas do TCU, relator desse caso, um caso incrível, né? Tentando punir o sujeito por ato de ofício que ele não cometeu, não há ato do Deltan autorizando pagamento de diária. Então, assim, isso fora tantas outras arbitrariedades do caso, né? Um relatório do Bruno Dantas precário, né? Com uma instrução mal feita, mas foi acatado rapidamente pelos parceiros ali, os companheiros dele na segunda turma, inclusive o recém-eleito ministro do TCU, Antônio Anastasia, ex-senador. Enfim, o fato é o seguinte, a gente sabe, a gente sempre tocou nesse tema aqui, essas indicações políticas a partir dos tribunais, né, e tribunais superiores, tanto para indicação para desembargador, que passa pelo governador do estado, como as indicações para a STJ, para o STF, que passa pelo presidente, que tem a sabatina no Congresso, e isso inclui também indicações para o TCU, para o TST, para o STM, enfim, tudo isso, gente, envolve politicagem, interesses políticos de cada um. Você imagina um senador sabatinando um ministro que ali adiante vai julgá-lo em algum caso, né? Porque a gente tem um problema ainda que é o foro especial, o foro privilegiado de político, né? De parlamentar, de autoridade com mandato, e o fato de você ter uma Suprema Corte que ela não é restrita, não é estritamente constitucional, uma Suprema Corte dedicada a todo tipo de tema, julga desde o roubo de lata de leite condensado do supermercado a crimes, né, contra o patrimônio, esquemas de corrupção, de lavagem de dinheiro e também temas constitucionais. Então, enquanto o STF tiver uma atribuição tão larga, dificilmente a gente vai ter
um sistema que funcione de forma minimamente republicana. Por quê? Porque os interesses são todos cruzados. Tá? É tão óbvio e é tão flagrante a omissão do próprio Senado, a omissão do Congresso, a omissão de todas as autoridades, e até também da magistratura, que deveria se blindar, né, até de suspeitas da sociedade. Hoje o Supremo está com a sua moral em baixa em relação ao resto da sociedade, e por motivos óbvios. Né? Então, aqueles integrantes das Cortes Superiores que, vamos dizer assim, que esperam ter uma imagem pública positiva, deveriam brigar internamente por uma mudança na LOMAN, na Lei da Magistratura, por uma mudança nas atribuições das cortes, justamente para você impedir, né, impedir que se tenha esse manto de suspeição, né, sobre qualquer ato. Ontem, inclusive, a gente noticiou no site, o senador Eduardo Girão conseguiu a aprovação numa comissão do Senado da realização de uma audiência pública para o quê? Para ouvir, para debater e ouvir o ministro Ricardo Lewandowski e mais 8 ministros do STJ que viajaram para Portugal às expensas de empresas que têm litígios nos gabinetes desses ministros. Quer dizer, é tão flagrante o conflito de interesses que é preciso uma atitude por parte do Congresso. Então, aqui também o meu elogio à iniciativa do senador Girão. Está certo ele. E muito bem a comissão ter aprovado isso. É preciso que essas autoridades prestem contas. Esse tipo de comportamento é reprovável, sim, tá? Em benefício da própria instituição, do próprio Supremo, do próprio STJ e do nosso sistema republicano. Bom, a gente falou de Deltan, toda essa discussão, fica inelegível, não fica inelegível. Hoje eu ouvi vários especialistas que estão me dizendo o seguinte: Cláudio, não tem esse negócio de inelegibilidade não, tá? A condenação dele não foi por improbidade administrativa, não tem dolo e é facilmente recorrível e não há um impedimento automático. Tanto é que o nome do Deltan não foi incluído na lista do TCU, divulgada hoje, a lista que traz o nome de quem teve suas contas eleitorais irregulares e problemas com a justiça. Quer dizer, quem não pode concorrer, quem está ficha suja, segundo o TCU. Deltan não consta desta lista, não há motivo para constar, e esta condenação dele, que ainda vai a plenário, ainda é passível de ser rediscutida, além de todos os problemas internos dela, na prática, ela não impacta na candidatura dele, apesar do ministro Bruno Dantas ter dito no seu relatório, aprovado pelo TCU, que sim, que houve dolo, etc, etc, etc. É preciso provar esse dolo, né? Então, efetivamente, no caso específico do Deltan Dallagnol, o que ele fez foi indicar nomes para a força-tarefa, mas ele não teve nenhum tipo de ato de ofício em relação ao regime que vigorou da força-tarefa, né? Esse regime de força-tarefa, muito menos pagamento de diária, pagamento de passagem, enfim, toda essa parte administrativa burocrática. O Deltan, como chefe da Lava Jato, ele nunca teve um cargo administrativo. Na verdade, ele era uma espécie de coordenador da força-tarefa, mas era uma atividade finalística, ali na resolução, no entendimento das investigações, das denúncias, na priorização de determinadas investigações, na revisão dessas denúncias antes delas serem divulgadas, na discussão sobre prioridades, sobre necessidade de você aprofundar determinada delação, enfim, era atividade fim e não burocracia administrativa, coisa que o Bruno Dantas sabe muito bem, mas está forçando a barra.